Olá, mesmo não ter sido especializado ou dedicado toda a minha carreira de jornalismo à cobertura de música, shows, lançamentos de discos, conferências de imprensa, entrevistas e tal, desde adolescente eu comecei a fazer esse trabalho com muita dedicação. E a parte musical, propriamente dita, o estudo de música, a dedicação a aprender instrumentos, cifras, pautas, contribuiu muito para desempenhar a minha função. É claro que existem muitos jornalistas que não são músicos e talvez isso não seja uma obrigação da profissão. Eu não defendo que o jornalista, o crítico de música, ele tem que ser músico, mas obviamente que isso colabora. E nesse processo de cobrir shows e eventos e carreira de grupos, artistas e tal, você vai aprendendo, quer seja músico ou não, algumas coisas sobre a parte artística ligada propriamente à música e também a parte técnica da música. Isso para dizer o quê? Para dizer duas coisas. Uma é que dentre todos os shows que eu já vi, todas as bandas que eu gosto, que eu acompanho, eu acompanhei, uma delas que eu tive um envolvimento direto foi uma banda chamada The Queens of the Stone Age, que é uma banda considerada dos anos 2000 para cá. Não é mais uma banda dos anos 90, apesar dos caras terem se formado e começarem a tocar em bandas, em grupos até emblemáticos nos anos 90. Mas foi um grupo que estourou principalmente nos anos 2000 para cá, chamados anos zero para cá. E eu tive a oportunidade de ouvir, não sei se por ordem cronológica ou não, os primeiros trabalhos dos caras. Eles tocaram aqui no Rock in Rio, aqui no Rio de Janeiro, do qual eu não fui no dia que eles tocaram. Eu acabei num dia que tocou Red Hot Chili Peppers. Eles não eram uma banda conhecida ainda aqui, pelo menos no Brasil. Eu propriamente tinha ouvido falar, talvez tivesse ouvido alguma coisa. Isso foi em 2001, mas eu não tinha ouvido, não acompanhava ainda Queens of Stone Age. E acabei indo no dia que tocou o Red Hot Chili Peppers. Mas o Queens of Stone Age passou a ser uma banda que inaugurou um estilo de rock, o de rock, que é o stoner. E eles tem ainda, porque eles estão ativos, né, lançando inclusive ainda álbuns, mas eles tinham uma pegada tão diferenciada e tão rock and roll do que se via numa época que já tinha dado tantos exemplos de pegada rock and roll, que eles se destacaram demais. Havia shows, havia momentos em que você nem sabia direito quem eram os membros daquele grupo. Não porque eles eram desorganizados ou pelo contrário, né? Eram conhecidos pela sua precisão, pelo seu entrosamento em palco, nos estúdios e até nas sessions que eles faziam no deserto, na Califórnia, chamado de Desert Sessions, mas porque muita gente participava daquele comboio, daquele grupo, e de álbum para álbum ou de turnê para turnê havia efetivamente revezamento e troca de elementos. Mas estando em Portugal, eu tive a oportunidade de ver os caras em 3 ocasiões diferentes. 2 em festivais, portanto que havia outros grupos que acaba por você é uma oportunidade para você ver o grupo, mas você acaba estabelecendo comparações com outros grupos que você vê naquela noite, ao longo daquele dia ou ao longo de todo o festival. E também você não tem aquele feeling, aquela vibe de ir para escutar aquele grupo específico, como quando você vai num show só da banda, principalmente em lugares fechados, em clubes ou em casas grandes, mas que só aquela banda vai tocar no máximo
com uma ou duas bandas de abertura. E quando eu vi o Queens of Stone Age pela primeira vez, as duas primeiras vezes, aliás, foram nos dois festivais, e eles estavam com o álbum Songs for the Deaf, em turnê desses dois álbuns. Desse álbum, aliás, nos dois festivais eles estavam com uma turnê do mesmo álbum, de um ano para outro, né? Eu ainda peguei a mesma turnê. E realmente era um show completamente impressionante, considerado durante muitos e muitos anos o melhor show do planeta em cartaz. Era assistir um show do Queens of the Stone Age. Eu acabei adquirindo os discos anteriores, passei a escutar muito stoner, não só do Queens of the Stone Age, como do Kyuss e de outras bandas que ou eram também stoner por influência do stoner californiano, ou porque eram influência do Queens of the Stone Age. Passei a escutar, por exemplo, mais Black Sabbath, enfim, vários outros grupos. Mas o fato curioso desse storytelling é que quando eles lançaram o álbum a seguir, que é o Lullabies for Paralyzed, eu acabei indo cobrir o show para o jornal que eu trabalhava, coisa que eu fazia eventualmente, já que lá a minha dedicação principal, meu cargo, minha função, enfim, era de direção de arte. Mas eu fazia alguns shows, inclusive na época fazia para a Showbiz, antiga Biz, aqui no Brasil, que era uma revista de música e tal. Eu cobria algumas coisas e apresentava pautas para os editores. Na altura o Pedro Só era o editor da revista, tinha outras pessoas que eu vinha conhecer depois, como Sérgio Martins, Bernardo Araújo, enfim, era uma revista que na altura fazia parte da imprensa musical brasileira. E eu fui cobrir esse show. E aconteceu uma coisa, como eu estava falando mais no início, que tecnicamente era uma coisa previsível, menos para a plateia, menos para nós que fomos assistir. Mas para a banda e para a organização era bastante previsível. Porque o show foi realizado num teatro no Porto, que é um tipo de teatro muito comum, até aqui no Brasil, mas tem bastante na Europa, que são teatros com aquela pinta de casa de show, tipo Coliseu ou tipo Arena, só que em lugares fechados, não é teatro mesmo, porque tem um espaço embaixo, ao nível do palco, costuma ter as galerias, às vezes 2, 3 andares de galerias, enfim, é um espaço que são considerados excelentes para shows, porque eles têm uma excelente acústica, o pé direito altíssimo, né? E bastante versáteis para vários estilos de música, como até shows de orquestras. Então, era uma oportunidade que eu já tinha assistido vários shows muito bons lá nesse Teatro Sá da Bandeira, que se chama, como por exemplo Trick, Lee Perry, enfim, era um lugar que eu frequentava porque existiam festas até periódicas que aconteciam lá. E o Queens of the Stone Age foi fazer o lançamento do disco nesse teatro quando tocou em Portugal. Só que eles as turnês do Queens of the Stone Age, não só pela lenda, pela fama, mas de fato, costumavam durar coisas de um ano e meio, 2 anos em turnê, com o mesmo disco, rodando pelo mundo, tocando como no disco anterior, às vezes mais do que uma vez no mesmo país. E isso faz com que a banda do porte, né, ou do nível de turnês como essa, acabe levando o seu backline, muitas vezes o seu PA, durante a excursão.
para garantir que todos os equipamentos usados sejam os mesmos em todos os lugares que eles toquem. Isso é excelente quando todos os espaços onde o show vai ser realizado são adaptados a esse planejamento técnico e esse mapa, esse rider técnico que se costuma chamar na linguagem. E o Queens of the Stone Age levava então um PA, um backline capaz de tocar nos maiores festivais do mundo. E o Teatro Sá da Bandeira, mesmo sendo um lugar excelente, não tem esse porte. Tá? Uma coisa é você tocar, por exemplo, para usar o mesmo exemplo, o Rock in Rio. Outra coisa é você tocar no Teatro Sá da Bandeira, porque as dimensões de palco que suportam a dimensão de espaço para a plateia que é necessário atingir são completamente diferentes. O Teatro Sá da Bandeira, se eu não me engano, tem uma ocupação máxima de 3.000 pessoas. Vamos colocar aqui, eu não lembro o número exato, mas cerca de 3.000 pessoas dentro de um teatro fechado. O Rock in Rio, como a gente sabe, cabe, 100.000. Então, a dimensão, o alcance que os amplis, as caixas, todo o aparato do palco tem que ter para alcançar 100.000 pessoas é completamente diferente para alcançar 3.000. Mas nós fomos para lá sem saber de nada disso, né? O show do Lullabies to Paralyze, se eu fosse fazer uma lista de shows, os melhores shows que eu já ouvi, que eu já vi, que eu já assisti, esse show estaria na lista. Porque efetivamente foi um dos melhores shows que eu já vi. O problema é que, apesar de naquela altura eu escutar muito som alto, principalmente em fone e dentro do meu carro, o som foi completamente absurdo para aquele espaço, para o interior do teatro. E o que isso acarretou foi que eu saí de lá como se tivesse no título, correspondendo ao título do disco anterior, que era, eu saí de lá com problemas auditivos. Eu fiquei 3 dias exatos com um apito no ouvido, ouvindo aquele apito que a gente escuta quando está muito perto de um lugar com som alto. Para quem costuma ir em show sabe, quando você fica muito perto da caixa há muito tempo, você costuma ouvir um apito, que é uma espécie de alerta que o seu aparelho auditivo te dá para o exagero sonoro que você está submetido. E eu passei 3 dias assim, com desconfiança de que eu tinha sofrido um dano no aparelho auditivo. Aquilo passou e só ficaram as boas lembranças de um show que eu considero não só aquele show em si, como a banda, uma das maiores bandas do rock até hoje. Eu acho que isso não é muito explicitado até agora, porque a banda ainda está nativa, não entrou num catálogo de bandas ou de gente que está ainda viva, mas de muitos veteranos, ou de bandas que já não existem, como, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Black Sabbath, enfim, uma série de bandas que entraram para o top das maiores bandas que já existiram, mas eu com certeza sei que essa banda já está e ficará nessa lista aí, não só minha pessoal, como da música e do rock de todos os tempos, ok? Cuidado com o som. Até a próxima, valeu.